pessoal, tudo bem? Olha aqui quem está aqui de novo para conversar um pouquinho com vocês aí, é a Adriana Ferreira, né? A Adriana é aí do canal do YouTube, especialista tributária, deixando vocês sempre informadinhos aí a respeito das legislações, né? Esse vídeo aqui nós vamos conversar, gente, a respeito do artigo 8º da resolução aí 166 de 2022, que é uma resolução do CGSN, publicada aí regulamentando este parcelamento do Simples Nacional. Este artigo 8º, gente, ele é muito importante. Vocês vão ver que eu até fiz neste vídeo aqui de uma forma diferente do que eu já passei para vocês aí anteriormente nos outros materiais, porque aqui eu quis abrir um pouco mais o assunto para facilitar o nosso entendimento, né? Tem algumas coisas ainda que estão um pouquinho aí duvidosas, né? Pode ou não pode isso? Pode ou não pode? Como é que tá isso? E o artigo 8º, nós vamos falar aqui que também poderão aderir a este parcelamento HELP. Que será que vai poder ser liquidado aí? Que débitos que vão poder ser liquidados também neste refis HELP aí? Nós vamos ver direitinho aqui, vocês vão ver ali que eu coloquei os artigos que fez menção, né? Então ali faz menção, artigo 46 até o 57, lá da resolução 140 do CGSN, mais não sei o que. E por aí a Adriana vai listando e passa tudo para vocês aqui, para que nós entendamos juntos aqui o que quer dizer esse artigo 8º, que é muito importante e muita gente já está questionando sobre isso aqui. Agora é claro, né? A Adriana vai passar o material para vocês, tem pessoinhas aí que não conhecem ainda essa senhorita aqui, eu falo rapidamente aí quem sou eu para vocês, mas é claro, né, que é importante desde já, não posso ficar esquecendo de pedir aí os likes de vocês, gente. Os likes aí é que vai fazer este assunto e os outros assuntos também aqui da Adriana Ferreira aparecer mais vezes para mais pessoas na base do YouTube. Então ajuda aí, muitos likes, muito joinha, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, compartilhe também esses meus vídeos, né? Diga aí no canal o que vocês estão achando aí dos vídeos da Adriana, é muito importante para mim, tá bom? Então vamos aqui. Vamos começar a dar uma olhadinha nesse material. A lei complementar aí que regulamentou este HELP do Simples Nacional, proveniente do PL 46/2021, é a lei complementar 193/2022, né? A resolução, então, vocês já conhecem bem, que é a 166/2022, beleza? Essa professorinha aí, essa dona Adriana aqui Ferreira, eu também estava até ministrando curso para um sindicato da construção civil. Este ano eu não pude continuar com eles aí, devido à falta de tempo mesmo, né? Mas olha aí das avaliações que me deram do curso do Simples Nacional, uma nota muito bacana, né? Só para vocês saberem que eu tenho propriedade, eu sei o que eu estou falando aqui para vocês. Algumas informações, às vezes, a gente não tem a resposta no momento, por ela não vir tão claramente na legislação, mas depois a gente tenta destrinchar para passar para vocês aí do outro ladinho, né? Então, para quem não conhece a Adriana, a minha formação é bacharel em ciências contábeis, né? Sou contadora, tributarista, né? Pós-graduado em direito tributários. Eu atuo apenas na área tributária há mais de 30 anos. E desses 30 anos, mais de 30 já, né? Desde 88 eu já trabalho aí só área tributária. Destes aí, 20 anos praticamente só envolvida com a construção civil, né? E desde 2015 restituindo apenas os créditos aí para construtoras, né? Do Brasil afora. Retenções lá de 11, 15%. Qualquer coisa, dá uma ligadinha pra Adriana aí. E tem os cursos também agora, né? Tá lá no portal Ferreira WA, tem curso do CER, CNO, ISS. Estão na base do Hotmart também lá, pode dar uma olhadinha aí que eu acho que vou ajudar bastante vocês, beleza? Sigamos aqui então, adiante, que nós vamos ver o que quer dizer esse artigo 8º da resolução aí 166. Ele é um pouquinho longo, esse vídeo já vai ficar um pouquinho mais longo do que os outros aí, mas é importante que nós vejamos todas essas informações aqui, beleza? Olha o que diz aí o artigo 8º. Também, gente, poderão ser liquidados no âmbito do HELP os débitos parcelados de acordo com o disposto. Tchum, tchum. Primeiro, inciso primeiro desse disposto. Olha o que diz o inciso primeiro. Então, nós vimos que também poderão ser parcelados, conforme aqui, ó, os artigos 46 a 57 da resolução 140 de 2018. A Adriana foi lá agora, neste material, trouxe todos os artigos aqui abertos, 46 a 57. O 46, ele diz o seguinte: os débitos apurados na forma prevista no Simples Nacional poderão ser parcelados
desde que respeitadas as disposições constantes desta seção, observadas as seguintes condições. E aqui eu não vou ler para vocês, depois qualquer coisa dê uma pausa aí no vídeo e dê uma olhadinha, que eu acho que aqui para mim não é tão importante neste momento. Então depois vocês deem uma olhada, porque está falando apenas da situação de parcelamentos que poderão ocorrer parcelamentos assim se assado, desde que atendida a estas condições. Agora vamos lá. Nós vimos a informação do artigo 46. Ele não falou que é do 46 olha, volta aqui, ó. Ele falou que também poderão ser parcelados nesse HELP débitos aí parcelados de acordo com o disposto. Olha inciso 2. Débitos objeto do parcelamento, artigo 47. O parcelamento dos tributos apurados na forma prevista no Simples Nacional, gente, não se aplica. Agora olha aí. E vai falando aqui, gente, ó. Inciso 1, as multas por descumprimento de obrigação acessória. Já não entraria. Só que lá ficou um pouquinho confuso, por isso que eu falei que é complicado. Vou voltar de novo. Porque eles falam, né, ó. Também poderão ser liquidados no âmbito do HELP os débitos parcelados de acordo com o disposto. Dá a entender que todos esses demais aqui poderiam. Mas na realidade, esse inciso primeiro aí, se vocês deram uma olhada que ele está se referindo, os artigos 46 a 57. Esses artigos 46 a 57, na realidade, ele se refere a todos aqui a esse inciso 1 apenas. Depois vocês vão ver que tem mais inciso, 2. Então nós vamos ver os próximos depois, tá? Então eu vou colocar as seguintes condições aí para este parcelamento do inciso 1. Que aí ele vai falando dos parcelamentos que poderão ser feitos parcelados, assim se assado, né? E isso aqui é continuação, então, desse inciso 1, desse artigo 8º, né? Aí ele vai falando, no caso aí seria o quê? Que não pode, ó, o parcelamento dos tributos apurados na forma prevista no Simples Nacional não se aplica. As multas por descumprimento de obrigação, a CPP para a Seguridade Social para empresas tributadas com base na Lei 123. E aqui já deu a entender que pelo HELP poderia participar também aí no parcelamento as contribuições previdenciárias provenientes da CPP, né? Nesse caso aí. E teoricamente já é o que tá falando, ó. As multas por descumprimento, porque tá falando que não se aplica, certo? O parcelamento dos tributos apurados na forma prevista no Simples Nacional não se aplica. As multas que não apura pelo Simples. Aí tá falando da CPP aqui com base, né, na lei complementar, lá no artigo 3º, inciso 6º. Nos anexos 4 e 5, até 31 de dezembro de 2020, o anexo 4 a partir de janeiro. Por quê? Porque essas contribuições previdenciárias, elas não são pagas aí dentro, né? E também fala, os demais tributos ou fatos geradores não abrangidos pelo Simples Nacional, previstos no artigo aí 5º, inclusive aqueles passíveis de retenção na fonte. Vamos seguindo. Aí o artigo 48, ainda desse inciso 1 do artigo 8º, que fala que também poderão, né, ser incluídos no HELP, mas aqui pelo menos está falando das condições desse artigo 46 ainda, né? Que vai do 46 ao 57. Da concessão e administração, ó. A concessão e administração de parcelamento serão de responsabilidade. Tá aqui. Receita Federal, exceto nas hipóteses inciso 2 e 3, PGFN, estados e municípios também, são os 3, isso a gente já viu até em outros momentos, né? Aí vai falando aqui, ó, a linha A desse inciso 3º, transferidos para inscrição em dívida ativa em fase de convênio. Gente, então assim, algumas coisas eu nem vou ficar lendo para vocês, depois vocês deem uma pausa, deem uma olhadinha, porque isso aqui apenas está dizendo aquelas condições aí deste parcelamento do inciso 1, né? Aí fala, né, que o parágrafo 1º, até o dia 15 de cada mês, a PGFN informará a Secretaria lá, Executiva do CGSN para publicação no portal do Simples Nacional a relação de entes federados que firmaram até o mês anterior o convênio. Aí vai falando um monte de ladainha, ó. Parcelamento dos débitos a que se refere a linha B do inciso tal deste artigo será concedido à administração tal. No âmbito do Estado, Distrito Federal, Município, os órgãos concessores serão indicados com base na legislação do respectivo ente federado. Aí o artigo 49. Poderá ser realizada a pedido de ofício revisão dos valores objeto de parcelamento para eventuais correções. É uma das condições que está ali no inciso 1, que nós estamos falando ali todos os artigos do 46 ao 57.
Então tá aqui, ó. O 50. O pedido de parcelamento implica adesão aos termos e condições estabelecidos nessa seção? Sim. O parcelamento de débitos da empresa cujo atos constitutivos estejam baixados será requerido em nome do titular ou de um dos sócios. Vocês estão vendo aqui que por que eu coloquei esses materiais? Porque fica estranhos, né? Porque olha o que está dizendo aí. O parcelamento de débitos da empresa cujos atos constitutivos estejam baixados, ou seja, se está baixado, eu entendo que a empresa não está mais no simples. Será requerido em nome do titular ou em um dos sócios. Lei Complementar 123. Mas, pelo que deu a entender na resolução, só vai poder aderir a esse parcelamento quem estiver com o enquadramento no Simples Nacional. Que é uma dúvida que a gente ainda tem e não conseguimos ainda desvendar e entender melhor isso aqui. Mas vamos seguindo. Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também aos parcelamentos de débitos cuja execução tenha sido redirecionada para o titular ou para os sócios. São as condições que está falando ali no caput do artigo 8º. Também poderão ali aderir ao HELP. Tá estranho. Do deferimento. Artigo 52. O órgão concessor definido no artigo 48 poderá, em disciplinamento próprio, né, de acordo com essa lei complementar, no artigo 21, parágrafo 5º, condicionar o deferimento do parcelamento à confirmação do pagamento tempestivo da primeira parcela, que é o que eu já falei para vocês em outros momentos, considerar o pedido deferido automaticamente após decorrido ali determinado período da data do pedido, sem manifestação da autoridade, estabelecer condições complementares, observadas as disposições de resoluções. Aí o parágrafo 1º desse artigo 52. Caso a decisão do pedido de parcelamento não esteja condicionada à confirmação do pagamento da primeira parcela, o deferimento do parcelamento se dará sob condição resolutória, tornando-se sem efeito caso não seja efetuado o respectivo pagamento no prazo estipulado pelo órgão. Já falamos do prazo que vai até 29 de abril de 2022. Parágrafo 2º fala que na hipótese prevista nesse parágrafo 1º, acabei de falar para vocês, tornando-se sem efeito o deferimento, o contribuinte será excluído do Simples Nacional com efeitos retroativos, caso o parcelamento tenha sido solicitado para possibilitar o deferimento do pedido de opção ou a permanência no MEPP como optante pelo Simples Nacional, na hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 84. Parágrafo 3º diz que é vedada a concessão de parcelamento enquanto não integralmente paga o parcelamento anterior, salvo nas hipóteses de reparcelamento de que trata o artigo 55 desta resolução e do parcelamento previsto no artigo 9º da Lei Complementar 155. Vamos continuando aqui. E o da consolidação agora? Olha lá o artigo 53. Atendidos os requisitos para a concessão do parcelamento, será feita a consolidação da dívida, considerando-se como data de consolidação a data do pedido. Parágrafo 1º desse artigo 53. Compreende-se por dívida consolidada o somatório dos débitos parcelados, sim, acrescidos de quê? Dos encargos, custas, emolumentos e acréscimos legais devidos até a data do pedido do parcelamento. Sim, nós sabemos disso. No entanto, que as entradas são calculadas com base no valor atualizado depois que sofrem os devidos descontos concedidos pela resolução aí, pela Lei Complementar 193, né? Parágrafo 2º. A multa de mora será aplicada no valor máximo fixado pela legislação do Imposto sobre a Renda. Lei Complementar, tá aqui os requisitos. Das prestações e de seu pagamento. Artigo 54. Quanto ao parcelamento de competência da Receita Federal e da PGFN. Primeiro, o valor de cada parcela será obtido mediante a divisão do valor da dívida consolidada pelo número de parcelas solicitadas, observado o limite mínimo de R$300, exceto quanto aos débitos do MEI, que nós sabemos que o valor mínimo é R$50, beleza? Inciso 2. As prestações do parcelamento vencerão no último dia útil de cada mês. Tá definido aí, vai lá nesse artigo que vocês vão ver. Terceiro, o repasse para os entes federados dos valores pagos e amortizações dos débitos parcelados será efetuado proporcionalmente ao valor de cada tributo na composição da dívida consolidada. Claro, é o correto. O que diz aí o parágrafo 1º do artigo 54? O Estado, Distrito Federal ou Município, quando na condição de órgão concessor, que é o que vai acontecer nessa resolução 166, que está definido, conforme definido no artigo 48, poderá estabelecer a seu critério o valor mínimo e a data de vencimento das parcelas de que trata os incisos 1 e 2 do caput que nós já vimos, beleza? O valor de cada parcela, inclusive o valor mínimo previsto no inciso 1 do caput, estará sujeito ao disposto no inciso 2 do artigo 46, que nós já vimos aí, já passamos por ele. Do reparcelamento, artigo 57. No âmbito de cada órgão concessor,
Quem são os órgãos? Receita Federal, né? PGFN, Estado, Distrito Federal e municípios, né? Então, no âmbito de cada órgão concessor, serão admitidos reparcelamentos de débitos no âmbito do Simples Nacional, constantes de parcelamentos em curso ou que tenha sido rescindido, podendo ser incluídos novos débitos, concedendo-se no novo prazo observado o limite de que trata o inciso tal. Porém, isso aqui não se refere a esse aí, no caso, ficou confuso também, que eu entendo que não está dentro da resolução. Parágrafo 1º. A formalização de reparcelamento de débitos fica condicionada ao recolhimento da primeira parcela em valor correspondente aí de 10% do total dos débitos consolidados e 20% do total dos débitos consolidados, caso haja débito com histórico de reparcelamento anterior. Parágrafo 2º. Para os débitos inscritos de dívida ativa, será verificado o histórico de parcelamento no âmbito da Receita Federal e da PGFN. Para os débitos administrados pelo Estado, Distrito Federal e Município, na forma prevista no artigo 48, será verificado o histórico de parcelamentos por ele concedidos também. A desistência de parcelamento, cujos débitos foram objeto de benefício previsto no inciso 4º do artigo 46, que nós já vimos, com a finalidade de reparcelamento do saldo devedor, implica restabelecimento do montante da multa proporcionalmente ao valor da receita não satisfeita e o benefício da redução será aplicado ao reparcelamento caso a negociação deste ocorra nos prazos previstos nas alíneas A e B do mesmo inciso. Da rescisão. Artigo 56. Implicará a rescisão do parcelamento a falta de pagamento de 3 parcelas consecutivas ou 6 alternadas? Já sabemos disso. A existência de saldo devedor após a data de vencimento da última parcela do pagamento. Pagou todo o seu parcelamento, gente. Chegou lá na frente, se você esquecer de uma parcela apenas em aberto, passou o prazo, dançou, perdeu o seu parcelamento inteiro. Depois você vai ter que dançar, se virar, pedir restituição, pagar, acertar e ver como é que vai regularizar a sua situação. Não pode deixar acontecer isso. Parágrafo 1º. É considerada inadimplente a parcela parcialmente paga. Nem pensar, não pode parcelar a parcela. Parágrafo 2º. Rescindido o parcelamento, apura-se o saldo devedor, providenciando-se, conforme o caso, o encaminhamento do débito para inscrição em dívida ativa ou prosseguimento da cobrança, se já realizada aquela, inclusive, quando em execução fiscal. Então, tem que atentar a tudo isso. Parágrafo 3º desse artigo 56, que fala da rescisão. A rescisão do parcelamento motivada pelo descumprimento das normas que regulam implicará restabelecimento do montante das multas de que trata o inciso 4º do artigo 46, proporcionalmente ao valor da receita não satisfeita. Disposições finais. Artigo 57. A Receita Federal, a PGFN, os Estados, Distrito Federal e os municípios poderão editar normas complementares relativas ao parcelamento, observadas as disposições desta seção. Vamos lá. Depois vou fazer os comentários no final. Então, nós vimos ali, gente, a primeira situação do artigo 8º, que fala que também poderão ser parcelados neste refis HELP. Tudo isso que eu passei para vocês até agora, do artigo 46 ao 57, estão na primeira condição, na primeira situação, no inciso 1 desse artigo 8º. Agora vamos ver quem mais que também vão poder ainda entrar neste parcelamento. Olha o inciso 2. Débitos daí da resolução do CGSN 134. Quem fez o parcelamento de acordo com esta resolução aí, que na realidade foram os microempreendedores individuais, os MEIs, também, quem tiver parcelamento nesta situação desta resolução, pode também incluir. Agora, preste atenção, poderão ser parcelados até 120 meses, é o que dizia este parcelamento aí. Então, tem mês que talvez já estão com parcelamento até 120 meses. Então, vocês têm que se atentar às regras de cada um. Também podem aí, quem estiver com parcelamento de acordo com essa resolução do CGSN 138, ele dispõe sobre o quê? É aquele parcelamento do PERT, da Lei Complementar 162. Tá vendo aqui, de 2018? E o que acontece se vocês prestarem atenção? Tudo que eu falei daquele inciso 1, gente, é o parcelamento comum, normal. Dos 60 meses, 60 parcelas, normal. Tudo aquilo que eu li pra vocês era daquela situação. Esse do inciso 2 é dos MEIs dessa resolução 34. Essa 138 é quem está com parcelamento ativo dessa lei aí 162 de 2018, que é aquele PERT. Nessa situação da resolução 139, ele dispõe também sobre um parcelamento tributário para o microempreendedor individual também. Veja se você está nessa situação aí. Parágrafo único do artigo 8º. Preste atenção agora, por favor.
O pedido de parcelamento dos débitos a que se refere o caput implicará a desistência compulsória e definitiva de parcelamento anterior, sem restabelecimento dos parcelamentos rescindidos, caso não seja efetuado o pagamento aí da primeira prestação. Lutar sempre, desistir jamais. Já acabou, Adriana? Não. Porque por enquanto eu apenas li para vocês as informações constantes do artigo 8º da resolução 66 de 2022. Agora eu quero fazer uns comentários aqui que é importante. Então vocês viram ali o que ele diz exclusivamente esse artigo 8º, que também poderão ser incluídos. Agora, pelo o entendimento meu, e eu acho que deve ter pessoas também pensando da mesma forma, você MEI, você é microempresa, você é EPP, vocês precisam, no nosso entendimento, estar com a sua regularização com esses parcelamentos em dia, para vocês poderem desistir desses parcelamentos e trazer para esse parcelamento HELP. Então, o que acontece? Quem já está com parcelamentos rescindidos, eu estou entendendo agora que não poderão entrar aí nesses benefícios deste parcelamento HELP. Então, é importante que vocês se atentem a isso. Agora, não fiquem chateados, porque vocês viram que os órgãos, né, responsáveis, eles poderão aí, de repente, no caso o CGSN, por exemplo, poderá editar normas, novas regras. Então, tudo pode acontecer, né? Apesar que dá a entender que só mesmo para quem está na figura de Simples Nacional e MEI. Agora, é claro, de repente você vai falar, Adriana, mas eu estou excluído do Simples, eu fiz o meu pedido de janeiro, mas eu não estou ainda, porque eu nem regularizei meus débitos. Calma, porque você vai regularizar até 29 de abril de 2022. Então, neste caso aí, vocês ainda vão se enquadrar ainda no Simples Nacional. Beleza, não tem problema. Mas esse artigo 8º, ele está falando de que também poderão aderir ao Simples aqueles parcelamentos que eu listei para vocês. Entendeu? 60, 120 e o do PERT. Beleza? Da Lei Complementar 162. Então vamos lá. Muitos likes para Adriana. Compartilhe esses vídeos da Adriana. Não custa nada. Ajuda aí. Se inscreva aqui no canal também, gente. Vão ter muitos vídeos aí que vai ajudar vocês. Neste momento eu estou focada aqui para liberar esse monte de vídeos do Simples Nacional para ajudar as pessoas aí, mas é claro que a Adriana já volta de novo aí com vários vídeos também do CNO, principalmente aí da construção civil, né? Teve a modificação, revogação da IN 1845 pela 2061, vou passar essas informações para vocês, sério, mais um monte de coisa aí, beleza? Ajuda aí, vamos lá!